Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui reunido com vocês, onde nós podemos ter essa grande oportunidade de estudar a palavra de Deus. E eu gostaria de iniciar esse nosso período com uma oração e aqui apresentar também um pedido de oração da nossa irmã Cida Narciso. Ela agradece por tudo que Deus tem feito em sua vida e ela também pede para que Deus possa abrir uma porta de emprego para o seu filho Wellington e também para o seu esposo Luiz. Então vamos estar orando. Lembrando, os irmãos que têm algum pedido de oração, pode estar fazendo aí no chat, que nós vamos procurar sempre estar orando. Lembrando também que os outros irmãos também estão em oração por vocês. Então vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus. Obrigado porque somos chamados de filhos do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esse tão grande privilégio, pelas bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. Que a cada dia mais, Senhor Deus, possamos enxergar essa realidade da presença de Cristo em nossas vidas e possamos descansar sempre no Senhor. Rogamos a Ti, Senhor Deus, nesse momento e apresentamos o pedido de nossa irmã Cida Narciso. Ela tem agradecido ao Senhor por tantas bênçãos que o Senhor tem feito na vida dela. Obrigado, Senhor Deus, porque ela tem enxergado essas bênçãos também. E ela pede, Senhor Deus, faz um pedido de oração pelo seu filho Wellington e pelo seu esposo Luiz, que o Senhor esteja abrindo uma porta de emprego para eles, que o Senhor esteja, Senhor Deus, na direção, suprindo, Senhor Deus, as suas necessidades e abençoando para que eles possam arrumar um emprego, que o Senhor esteja na direção disso. Em nome de Jesus, essa é a minha oração que eu lhe faço. Amém. Amém, meus irmãos? Então, vamos aqui dar continuidade em nosso estudo, que nós estamos acompanhando aqui no livro de Gênesis. Na última live que nós estudamos sobre Gênesis, nós vimos ali o capítulo 40, e nessa narrativa nós vimos ali José na prisão. Então, o José ali estava na prisão, ele interpretou, estando na prisão, o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. E nós vimos que tudo aconteceu conforme a interpretação que José ele trouxe. José ele não tinha o poder de interpretar sonhos, só que nós vimos que Deus ele concedeu. Toda a interpretação pertence a Deus e Deus concedeu essa sabedoria para José, porque Deus tinha um propósito, tinha um plano na vida de José. O propósito de Deus futuro era cuidar da família de José, para que José pudesse ser elevado como governador do Egito, e José poder cuidar da sua família no Egito, cuidando também da nação de Israel. Deus já tinha um plano previsto para a nação de Israel, libertando eles também depois do Egito. Mas nós vamos adentrar aqui no capítulo 41. Meus irmãos, se você tiver a oportunidade, leia na sua casa também o capítulo 41 para você se inteirar dessa narrativa. É uma narrativa um pouco grande, mas para você se inteirar do que está acontecendo aqui. E aqui no capítulo 41, nós vemos a seguinte narrativa. Nós vemos que Faraó, ele dorme ali e ele acaba tendo dois sonhos. E o que acontece é que ninguém dos seus magos, dos seus intérpretes, as pessoas do Egito ali, ninguém consegue interpretar este sonho. E Faraó estava um tanto atordoado, um tanto temeroso por causa daquele sonho que ele teve. E ele ficou pensando, que interpretação é esse sonho? O que esse sonho significa? O que realmente vai acontecer? E ele ficou temeroso. Só que nós vemos que José, ele é chamado, lembrado, lá na prisão. E ele sai da prisão, se arruma, faz a barba, para se apresentar diante de Faraó. E ele consegue interpretar o sonho que Faraó teve. Nenhum dos magos conseguiu. Somente José ele conseguiu, mas José confessou, olha, a interpretação pertence a Deus. Não vem de mim, não é do meu intelecto, não é o meu poder, não são as minhas forças, só a minha inteligência. Toda a interpretação, ela vem de Deus, porque essa mensagem, ela é uma mensagem divina que veio para você, Faraó. Deus está falando o que vai acontecer no futuro. E ainda nessa narrativa nós vemos que depois disso, depois que Faraó ouve a interpretação do sonho, Faraó coloca José como governador do Egito, abaixo apenas de Faraó. Olha só, aquela pessoa, José, que foi traído pelos seus irmãos, foi levado para o Egito como prisioneiro, foi acusado falsamente, entrou na cadeia, agora ele está sendo levantado como governador do Egito. Nós vemos a boa mão de Deus trabalhando na vida de José. E aí nós confirmamos aquele versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
nós vemos aqui todas as coisas cooperando para o bem de José. Mesmo coisas difíceis, provações aconteceram na vida dele. Muitas vezes dificuldades acontecem em nossa vida, nós pensamos como que isso pode contribuir. Muitas vezes nós não sabemos como isso pode contribuir para o nosso bem. Mas Deus sabe, e Deus está mostrando aqui na vida de José que ele está cooperando, usando até as coisas ruins, o seu aprisionamento, a sua escravidão, para cooperar para o bem dele. E essa narrativa que nós encontramos aqui no capítulo 41. Meus irmãos, logo aqui no 41, eu queria mostrar para os irmãos uma grande figura preciosa para nós. Aqui nos é mostrado sobre Cristo e a igreja. Olha só, José, nós vimos que ele é uma figura de Jesus Cristo. Tudo que aconteceu com José estava apontando também para a vida de Jesus Cristo. E nós vamos também ver aqui a figura da igreja. Então, nesse capítulo 41, nós temos essa preciosa figura de Cristo e a sua igreja. Nós, como igreja de Jesus Cristo. Olha só o que aconteceu com a vida de José e compare um pouco com a vida de Jesus Cristo. José, ele foi vendido para o Egito, foi acusado falsamente estando no Egito e foi aprisionado e ficou ali, na prisão. Olha só, agora apontando para a vida de Jesus Cristo. Jesus também, ele desceu para este mundo. Como José desceu para o Egito, Jesus ele também desceu para este mundo. E aqui, estando aqui na terra depois do seu nascimento, ele foi acusado falsamente pelos judeus, pela liderança religiosa. E o que aconteceu com Jesus também? Foi morto. Pegaram ele e o crucificaram na cruz. Olha só os sofrimentos de José apontando para o sofrimento de Jesus Cristo. Só que nós vemos na vida de José, e nesse capítulo vai mostrar isso, que José ele foi exaltado. Olha só, ele saiu da prisão e se tornou governador do Egito. E não apenas isso, aqui nós veremos que José também ele se casou com uma mulher estrangeira. Meus irmãos, olhe para a vida de Jesus Cristo e veja se José não está apontando para a vida de Jesus Cristo, não apenas na sua humilhação, mas também na sua exaltação. Jesus Cristo, depois da sua morte, depois de toda a sua humilhação, ele foi ressuscitado. E depois que ele foi ressuscitado, ele teve por noiva a igreja. Pessoas estrangeiras, pessoas que não são da linhagem de Israel, não são da linhagem de Abraão, mas Jesus Cristo tomou por noiva a igreja. Todas as pessoas que crerem em Jesus Cristo fazem parte da igreja. Olha só que figura preciosa nós temos em José apontando para Jesus Cristo, na sua humilhação e na sua exaltação. Mesma coisa com Jesus Cristo também. Olha só o capítulo 41 de Gênesis. Eu lerei aqui os versículos 44 e 45. Diz assim: Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Meus irmãos, olha só, José, quando ele foi exaltado, a sua esposa foi tirada do meio da idolatria. Sua esposa, sendo chamada de Azenate, era filha de Potífera, e esse Potífera era sacerdote na cidade de On. E esse sacerdote, ele adorava o Deus Sol, que eles chamavam de Ra. Olha só, foi tirado de um mundo de idolatria. Na exaltação de José, sua esposa saiu do mundo da idolatria. Perceba, olha só o que aconteceu com Jesus Cristo. Na ressurreição de Jesus Cristo, ele chamou pessoas e tirou do mundo, formando a sua igreja. Que figura preciosa. Meus irmãos, nós temos aqui, olhando para José e apontando para Jesus. E olha só o que diz Efésios, capítulo 5, falando de Jesus e sua noiva. Nós vimos aqui de José e sua esposa, vamos ver de Jesus e sua noiva. Efésios 5, 25 e 26, diz assim: Maridos, amai a vossa mulher, como também
Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Meus irmãos, que figura preciosa e que bênção nós vemos em Jesus Cristo, o que ele fez pela sua igreja. Tirou do mundo para purificar, para santificar, para lavar por meio do seu sangue, por meio da sua palavra sendo pregada para a igreja. Meus irmãos, que figura preciosa. José, na sua exaltação, conquistou a sua esposa, tirando ela de um mundo de idolatria. Jesus Cristo, na sua ressurreição, também ali conquistou a sua igreja. Pessoas de todo mundo que creem em Jesus Cristo faz parte da igreja. Bom, continuando aqui na narrativa de Gênesis, capítulo 41, nós vemos que Faraó, nessa narrativa, ele teve 2 sonhos. O primeiro sonho, ele dormiu e sonhou, ele sonhou com 7 vacas formosas, 7 vacas gordas que estavam ali pastando, só que estava subindo, saindo do rio Nilo, 7 vacas magras. E essas vacas magras estavam consumindo, comendo as vacas gordas, estavam acabando com as vacas gordas. Daí Faraó acorda assustado. O que significa este sonho? Ele ficou ali com seu coração pesado, só que ele voltou a dormir. E novamente ele teve um outro sonho. E olha só o que ele sonhou. Ele sonhou com 7 espigas que estavam nascendo, 7 espigas graúdas, fortes, saudáveis. Só que depois, 7 espigas fracas, feias, magras, estavam crescendo também. E essas 7 espigas feias estavam consumindo as 7 espigas graúdas. Daí ele acorda mais uma vez, ele ficou ali atordoado. O que isso significa? Meus irmãos, ele chamou os seus magos, os sábios ali da terra do Egito, aqueles que aconselhavam Faraó, e ele falou o seu sonho para eles. Mas ninguém pôde trazer a interpretação, ninguém pôde revelar o que esse sonho significa. Olha só o capítulo 41, versículo 8, diz assim: de manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse o sonho. Olha só, meus irmãos, os magos não puderam trazer a interpretação do sonho. Nós vemos que aqui no capítulo 41 é revelado que foi Deus quem deu estes sonhos para Faraó. Perceba que é uma mensagem de Deus para Faraó, só que Faraó não estava entendendo. Faraó revelou essa mensagem de Deus que veio através de sonho para os seus magos, para os sábios do Egito, e ninguém conseguiu entender, ninguém conseguiu interpretar. Uma lição, meus irmãos, que fica aqui para nós, é que as pessoas do mundo, elas não aceitam e não podem entender a mensagem de Deus. E aqui fica uma responsabilidade para a igreja. Nós, como igreja, devemos enviar, falar das palavras de Deus para as pessoas do mundo, explicar a palavra de Deus para as pessoas do mundo, porque elas não podem entender. Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Meus irmãos, aqui Paulo, revelando para os coríntios, está explicando as pessoas do mundo, o homem natural, o homem que não tem o Espírito Santo, eles não podem entender a palavra de Deus, e eles não aceitam as coisas de Deus, porque a sua interpretação é uma interpretação espiritual. Olha só o que Paulo está falando, e isso nós vemos nos magos do Egito. Eles não puderam interpretar, não puderam entender a mensagem que Deus enviou para Faraó, porque eles eram homens naturais. Mas José, meus irmãos, ele trouxe a interpretação da mensagem que Deus tinha dado para Faraó. E ele confessa: toda interpretação pertence a Deus. Olha só o capítulo 41, versículo 16, fala assim: respondeu-lhe José: não está isso em mim. Olha só, esse poder não é de mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. E aqui depois ele interpreta os 2 sonhos para Faraó, mostrando o que vai acontecer. E ele revela que esses 2 sonhos que ele teve, na verdade, é uma só mensagem,
porque viriam 7 anos de fartura primeiro para a terra do Egito, seguidos de 7 anos de grande fome na terra do Egito. E José traz essa interpretação para Faraó, coisa que os magos não conseguiram entender, não conseguiram interpretar, mas José, pelo poder de Deus, pôde interpretar. Aqui fica a mesma lição, meus irmãos. Nós que somos homens espirituais, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós somos os únicos que podem levar a mensagem de Deus para este mundo perdido, explicar para eles, porque eles não aceitam, eles não podem entender por conta própria. Então nós, na ação do Espírito Santo, pelo poder de Deus, nós podemos levar a mensagem de Deus para ele. Agora eu gostaria de mostrar aqui uma curiosidade, olhando os 2 sonhos que Faraó teve, que na verdade era uma mensagem só, que Deus estava dando para Faraó. Nós vamos ver a curiosidade da duplicidade na mensagem de Deus. Note bem, Faraó teve 2 sonhos, só que esses 2 sonhos tinham um único significado. E olha só o que José diz para Faraó quando ele vai interpretar o seu sonho. Olha só o versículo 32. José diz assim: o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Note bem o que José lhe disse. Olha só, o sonho de Faraó foi duplicado, mas a mensagem é uma só. E Deus duplicou sua mensagem para você, o sonho para você, porque o que ele vai fazer está estabelecido e Deus quis revelar para você, Faraó. Olha só, meus irmãos, vamos comparar isso com a vida de Jesus Cristo. Quando nós olhamos ali no Evangelho de João, nós vamos ver a duplicidade da mensagem de Deus. Você já leu e ouviu muitas vezes ali no Evangelho de João, Jesus sempre falando, muitas vezes, no começo das suas frases. Em verdade vos digo. Perceba que ele fala 2 vezes, em verdade vos digo. É uma expressão que Jesus Cristo usava naquela época para dizer para as pessoas: olha só, prestem atenção que o que eu vou falar agora é muito importante para vocês. Em verdade vos digo. Note a duplicidade da mensagem de Deus, a mesma coisa que aconteceu com Faraó. Faraó, seu sonho foi dúplice, porque o que Deus quer revelar, ele vai fazer isso em pouco tempo. Meus irmãos, e aqui nós temos uma curiosidade. Em verdade vos digo. O Evangelho de João vai mostrar para nós 2 coisas que são a verdade. Primeiro está em João capítulo 14:6, que Jesus Cristo ele fala: eu sou a verdade, eu sou a vida, o caminho, eu sou a verdade. Olha só, a primeira coisa que nós vemos como interpretação aqui do que é a verdade é Jesus Cristo, o próprio Jesus é a verdade. Mas não apenas isso. Em João 17:17, Jesus Cristo ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Note que no Evangelho de João é explicado para nós o que é a verdade. João 14:6, Jesus Cristo. João 17:17, a palavra de Deus. Meus irmãos, tanto Jesus quanto a palavra de Deus, elas são a verdade para as nossas vidas. Por que então Jesus usava essa expressão 2 vezes? Na verdade vos digo, Jesus Cristo estava falando: eu estou testificando, eu que sou a verdade, João 14:6, e a minha palavra que eu estou falando, a palavra de Deus, João 17:17, estamos testificando. E aí ele começa a trazer a sua mensagem. Olha só, na verdade vos digo. E aqui nós temos essa curiosidade sobre a duplicidade da palavra de Deus. Meus irmãos, José, depois disso, ele foi posto como governador do Egito. E ele só estava abaixo apenas de Faraó, mas ele governava e cuidava de todas as coisas ali no Egito. Olha só os versículos 50 ao 52, diz assim para nós: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Ao segundo lhe chamou Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição.
Meus irmãos, e aqui nesse versículo nós temos uma grande lição para nós. Depois que José foi exaltado, ele teve por esposa ali Asenate, saindo do mundo de idolatria, ele teve 2 filhos. O primeiro aqui foi Manassés. E por que ele deu esse nome para ele? Ele explica, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os trabalhos e de toda a casa de meu pai. Meus irmãos, nesse momento, José estava se lembrando de todo o sofrimento que ele teve quando estava na terra de Canaã, junto com seu pai Jacó e os seus irmãos. Ele lembrou de toda a rejeição que os seus irmãos tinham para com ele, lembrou da traição que os seus irmãos fizeram para com ele, jogando ele no poço, vendendo ele para os ismaelitas, vendendo como escravo. Ele estava lembrando também da casa de Potífera, onde ele estava ali trabalhando para Potifar. Ele estava trabalhando para Potifar, sua esposa, a esposa de Potifar, acusou ele falsamente, ele foi aprisionado, ficou como escravo aprisionado, e ali foi esquecido naquela masmorra, foi esquecido naquela cadeia. E olha só o que ele está fazendo aqui agora: Deus me fez esquecer. Meus irmãos, toda aquela luta, toda aquela mágoa que ele tinha no coração, ele se esqueceu. Deus fez ele se esquecer. Por isso colocou o nome de Manassés. E o que ele fez ainda? Ele teve um outro filho, que foi Efraim. E por que ele deu o nome desse filho? Ele explica: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Agora ele estava focando somente na sua prosperidade. Deus ajudando ele a se esquecer das coisas passadas e ele fixar a sua mente nas coisas presentes. Meu irmão, olha só, nós temos aqui também uma outra grande lição que José ele deixa para nós. Você já se esqueceu das mágoas passadas? Coisas que outras pessoas fizeram para você, elas machucaram sua vida, machucaram talvez o seu coração. Você já se esqueceu disso? José ele deixa essa lição para nós. Manassés, Deus me fez esquecer. Resolva essa situação no seu coração. Perdoe, libere perdão para as pessoas que te machucaram. Se esqueça das mágoas do passado e foque no presente. Olha só, nas bênçãos de Jesus Cristo, o significado de Efraim. Deus me fez esquecer, mas agora estou focando nas bênçãos de Jesus Cristo. As coisas velhas, meus irmãos, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Uma grande lição que José deixa para nós. Se esqueça das mágoas do passado, se esqueça das coisas ruins que ficaram para trás e foque nas bênçãos que você tem na pessoa de Jesus Cristo. Estude a palavra de Deus e descubra quais bênçãos você tem estando em Jesus Cristo. Dessa maneira, se esqueça das coisas do passado e foque a sua mente agradecendo a Deus, enchendo o seu coração de alegria pelas bênçãos que você tem na pessoa de Jesus Cristo. E José ele fez isso na sua vida, se esqueceu ali de todo o sofrimento de Canaã, todo o sofrimento que ele passou ali no Egito, e agora ele estava focando nas bênçãos e nas prosperidades que Deus tinha concedido para ele. Uma última lição, meus irmãos, que eu quero mostrar aqui no capítulo 41, e essa última lição, válida para todos nós, nos ensina que nós devemos sempre recorrer a Jesus Cristo, recorrer a quem de direito. Olha só o que aconteceu quando a fome chegou na terra ali. Diz assim os versículos 53 ao 55. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em toda a terra, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Meus irmãos, olha só, quando a fome chegou, passado, olha só, a interpretação que José trouxe para o sonho de Faraó, aconteceu conforme Deus tinha revelado para José. Então, passados 7 anos ali de abundância, simbolizado por 7 vacas gordas, simbolizado pelas 7 espigas graúdas, passado aquilo, começou a vir os 7 anos de grande fome, consumindo toda a abundância que eles tiveram nesses 7 anos de fartura. Nesse momento de dificuldade, o povo ele foi para Faraó pedir ajuda de Faraó. Perceba que eles recorreram a uma pessoa errada, não era Faraó que estava cuidando desses assuntos. E o que Faraó disse? Ide a José.
É Ele quem está cuidando desse assunto. Tudo o que Ele disser, vocês devem fazer também. Meus irmãos, aqui fica uma lição, nós devemos recorrer à pessoa certa, recorrer a quem de direito. Às vezes na sua vida vai chegar momentos de provação e vai chegar momentos também de tentação. Olha só, coisas ruins podem acontecer em nossa vida. E quem nós vamos recorrer? A quem você irá recorrer? Olha só o versículo 56, diz assim: havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Meus irmãos, a quem você vai buscar ajuda? Quando eles foram buscar ajuda em José, o que José fez? Abriu todo o seu celeiro e concedeu para eles alimento, suprindo a fome que eles estavam passando. Faraó não pôde fazer isso, mas José, ele pôde fazer. Em momentos de dificuldade, onde você tem buscado ajuda? Faraó, o mundo, não pode suprir ajuda para você, mas se você recorrer a Jesus Cristo, Ele irá abrir os seus celeiros e suprir as necessidades que você precisa, suprir e te ajudar nas provações e nas tentações que você tem passado. Jesus Cristo, Ele tem o seu celeiro aberto, está de braços abertos para receber, você se aproximando a Ele em oração, Ele vai te receber com toda alegria e vai suprir, derramar as suas bênçãos. Seu celeiro está aberto para te ajudar em momentos de dificuldade. E é assim que diz Hebreus, capítulo 4, versículo 16, fala assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, olha só, vá a Jesus Cristo confiando que Ele vai te ajudar. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, Jesus Cristo está pronto para te receber. Recorra a quem de direito, recorra a Jesus Cristo. Ele está ali, com celeiros abertos, para derramar na sua vida graça, para derramar na sua vida misericórdia, para derramar na sua vida as bênçãos que Ele já concedeu a você, para que você possa usufruir dessas bênçãos. Em momentos de fome na terra, em momentos de provação, em momentos de tentação, em momentos de dificuldades, recorra a Jesus Cristo e Ele vai te ajudar. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo capítulo 41 de Gênesis, onde nós estudamos aqui. Obrigado pelas ricas lições que o Senhor deixa para nós e que a cada dia o Senhor esteja aplicando sua palavra em nosso coração e que possamos, Senhor Deus, descansar em Ti, que possamos recorrer ao Senhor em qualquer momento de nossa vida e acharmos, Senhor Deus, graça, misericórdia em momentos oportunos. Obrigado por tantas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Esteja abençoando a cada um que está nos acompanhando. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês, usando vocês no dia a dia, que o Espírito Santo esteja guiando a vida de vocês e continue também nos acompanhando em nossas próximas lives. Que Deus abençoe a todos.